Saúde, amada igreja, na graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Bom, como sempre, né? É uma imensa responsabilidade ser aquele responsável por transmitir a palavra de Deus, ser o porta-voz da palavra de Deus nesta noite. E hoje não é nada diferente disso. Então, como sempre, a barriga em comichões, né? E ainda hoje, para ajudar, eu estou com um pouquinho de dor de cabeça. Mas que seja Deus a falar conosco nesta noite. E de fato Jesus Cristo possa estar falando para com a sua vida, assim como já falou conosco até o momento, né? Nós abrimos o culto aqui lendo exatamente o versículo, que eu gostaria até de ressaltar novamente, que está em João 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outro caminho, somente Jesus. E eu gostaríamos que nós refletíssemos também um pouco mais acerca disso, mas na verdade refletíssemos sobre isso trazendo um contraponto exatamente de como deve ser a nossa vida como cristãos e como, de fato, nós podemos ter uma vida plena em Cristo, obedecendo e cumprindo e entendendo o que Jesus falou aqui no versículo 6 de João 14, que Ele é o único caminho, a única verdade e a vida. Ok? Então, antes de refletirmos sobre isso, o texto da nossa reflexão hoje será o livro de Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, versículos de 1 a 17. Ok? Colossenses 3, versículos de 1 a 17. Antes de adentrarmos especificamente no texto da nossa meditação nesta noite, vamos fazer mais uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado e bendito seja o Teu santo nome, ó Senhor. Louvado seja o Teu nome, porque um dia o Senhor nos amou tanto, que não poupou a vida do Seu único Filho, primogênito, ó Pai. Jesus Cristo, Filho precioso. O Senhor o entregou ao Senhor Deus para que morresse por nós e para que nós, ó Senhor Deus, pudéssemos achar a salvação, para que através do Seu Santo Espírito nós pudéssemos, Senhor Deus, nos achegar novamente a Ti, transpondo, ó Senhor Deus, a barreira que nos separa de Ti, que é exatamente o pecado, ó Senhor Deus, que vive e emana naturalmente de nós. E por isso somos gratos a Ti, ó Pai, porque não havia absolutamente nada que nós pudéssemos fazer para nos achegar a Ti. Não havia absolutamente nada, Senhor Deus, que nós pudéssemos, com os nossos próprios esforços, cumprir e exercer para quebrar essa barreira do pecado. Mas o Senhor, na sua infinita graça, na sua infinita misericórdia, deu a nós, ó Senhor Deus, a favor de nós, o Seu Filho primogênito, Jesus Cristo, para que através do sacrifício dele nós pudéssemos também nos tornar filhos, ó Senhor Deus, e cordeiros com eles. E por isso somos gratos a Ti, ó Pai. Mas mais que isso, ó Senhor Deus, por favor, nos ajude a entender a Tua palavra e a colocar a mesma em prática nas nossas vidas, ó Pai. Porque muitas vezes nós achamos bonitas essas palavras, achamos lindo que Jesus Cristo morreu por nós, mas nós não conseguimos viver de acordo, ó Senhor Deus, de uma forma que agrade a Ti, ó Pai. Nós não conseguimos viver, ó Senhor Deus, verdadeiramente como cristãos. E por isso, ó Senhor Deus, pedimos perdão a Ti, ó Pai. Fale conosco, Senhor Deus, nesta noite, através da Tua palavra, Senhor Deus. Por favor, abra os nossos corações. Faça dos nossos corações, ó Senhor Deus, um solo fértil para ouvir de Ti. Um solo fértil para receber da Tua palavra, ó Pai. E que a Tua palavra possa ficar gravada, ó Senhor Deus, em nossos corações. E que nós, ó Senhor Deus, possamos ser muito mais que meros ouvintes, mas que nós possamos ser reais praticantes da Tua palavra, ó Deus. No nome santo e soberano de Jesus. Amém, ó Pai. Amém. Vamos ler a palavra de Deus, Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 17. Eu lerei e os irmãos acompanhem, por favor. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória.
Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Irmãos, a carta de Paulo à terra dos Colossos, né, a igreja dos Colossenses, é uma carta tremenda e que fala verdades profundas sobre a vida cristã. Aquela igreja ali, ela enfrentava uma certa problemática, que era exatamente por ser um local de grande transição mercantil, né, da época, então eles tinham N culturas envolvidas ali naquela terra. E quando a palavra de Deus começa a ser anunciada, quando o evangelho de Deus começa a ser pregado, uma igreja é formada ali na terra dos Colossenses. Mas ao mesmo tempo que essa igreja é formada, dentro dessa igreja tem uma grande rivalidade. Porque ali existem judeus, existem bárbaros, existem citas, e cada um quer trazer, né, quer moldar a palavra de Deus para a sua forma de vida. E acaba dando prioridades a rituais, ao invés de dar prioridade, de fato, à palavra de Deus. Acaba colocando e enaltecendo, colocando em pedestal maior, colocando em prioridade os seus ritos, aquilo que não tem valor real na caminhada com Cristo, e acaba abrindo mão da verdade e das profundezas que foram apregoadas ali pelos apóstolos, aquilo que de fato tem sentido na vida. E Paulo, preocupado com isso, escreve essa carta aos Colossos, exatamente para que eles entendessem que a vida com Cristo é muito mais do que meros rituais, é muito mais do que um mero ouvir, mas é, na verdade, uma vida contínua, consagrada a Deus. E pensando nisso, Paulo escreveu essa carta aos Colossenses, e pensando nisso também, eu gostaríamos que nós meditássemos nessa noite sobre isso. E antes de partirmos para o primeiro ponto que eu gostaríamos que pensássemos nessa noite, gostaria que você refletisse consigo mesmo. Como tem sido a sua vida com Cristo? A nossa sociedade basicamente se divide em dois grandes grupos de pessoas. Aqueles que entenderam e compreenderam o que é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, entenderam de maneira tão profunda a ponto de entregarem as próprias vidas a Jesus, passando a fazer parte do reino de Deus. Esse é um grupo de pessoas. E o segundo grupo é aquele grupo de pessoas que não entenderam o que esse sacrifício diz. Ou talvez até tenha entendido, algumas pessoas bem particulares, mas declararam guerra genuinamente anti-Cristo.
Pessoas que de fato batem no peito e falam, eu prefiro estar no inferno, longe de Jesus, do que caminhar com Ele. Talvez não com essas palavras, mas é exatamente isso que esse grupo de pessoas está dizendo. Então só existem esses dois grupos. Não existe outro grupo de pessoa, não existe estar em cima do muro, não existe, não é bem assim. A gente acabou de ver também no texto de João 10, ou você faz parte do aprisco de Jesus Cristo, ou você é uma ovelha dele, ou você está fora do aprisco dele. E você não é uma ovelha dele, e portanto, não pode desfrutar da glória vindoura, de uma vida com Cristo nos céus. E pensando nisso, em qual grupo eu estou, em qual desses grupos eu faço parte, e se eu faço parte do grupo das ovelhas de Cristo, como eu tenho refletido isso na minha vida cotidiana, como eu tenho refletido isso no meu dia a dia. E o primeiro ponto que eu gostaria que nós observássemos, hoje que eu quero falar um pouco é exatamente como ter uma vida plena em Cristo. E o primeiro ponto que eu gostaria que pensássemos acerca disso, pode dar mais um clique, por favor, é exatamente a nossa união com Cristo. Versículos de 1 a 3 diz o seguinte: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente em Cristo, em Deus. Se você entendeu o sacrifício de Jesus, se você aceitou o sacrifício dele na sua vida, a partir de agora, aquilo que tem que encharcar os seus pensamentos são exatamente as coisas lá do alto. Não dá mais para ficar perdendo tempo com coisas banais. O que é que tem tomado o seu tempo? O que tem tomado os seus pensamentos? O que o faz refletir dia a dia? E em que você gasta tempo refletindo? Porque é impressionante como muitas vezes nós nos pegamos gastando tempo em reflexões em tudo que é banal, ainda mais agora, né? Porque em pleno século XXI a gente tem N redes sociais, N formas de mídia, então tudo está ali na palma da mão, você tem um celular tão próximo ali que traz N notícias, toda hora seu celular até dá uma vibrada ou bipa alguma coisa, dando uma nova notícia para você, e nós acabamos nos perdendo exatamente nessas coisas e acabamos nos esquecendo das coisas que são do alto, das coisas que provêm de Deus. Ou até mesmo nos esquecemos que toda essa tecnologia pode ser uma ferramenta ao nosso favor e não contra nós, como tem sido feito já há muito tempo, né? Infelizmente hoje as pessoas gastam N tempos em redes sociais como Facebook, Instagram, falando mal da vida de todo mundo, assistindo vídeos no YouTube que não edificam em nada, gastamos tempo assistindo séries no Netflix que não edificam a nossa vida em absolutamente nada. Mas ao mesmo tempo nós nunca temos tempo para refletir sobre a palavra de Deus. Nós como famílias não temos mais tempo para ter o nosso culto familiar. Nós não temos mais tempo como pais para orar com os nossos filhos. Sabe por quê? Porque os nossos pensamentos estão encharcados de todas as coisas que nos rodeiam, menos das coisas que provêm de Deus. Nossos pensamentos estão encharcados, hoje mesmo que é domingo, é dia de futebol, então provavelmente estamos pensando em como foi o jogo do nosso time. Mas nós não estamos pensando também que hoje é domingo, o dia do Senhor. E que eu poderia ter gastado mais tempo meditando na sua palavra. O que tem tomado os nossos pensamentos? Se de fato nós estamos unidos com Cristo, e Ele é o Senhor das nossas vidas, então os nossos pensamentos têm que estar em Cristo. É interessante uma comparação que a palavra de Deus faz, que ela compara a união da igreja com Cristo exatamente a um casamento. Né? Há 7 anos atrás, Deus me deu a honra de casar com uma mulher extraordinária chamada Jéssica, né? Que hoje é a mãe dos meus filhos, né? Que eu a chamo de digníssima.
Que de fato nós, como maridos, temos que entender que nossas respectivas esposas têm dignidade, temos que respeitá-las dessa forma. Mas a grande questão é, Cristo faz essa comparação do casamento. O engraçado é que quando nós estamos prestes a casar, quando nós somos noivos, tudo, absolutamente tudo que nós olhamos é exatamente para o casamento. E é qualquer coisa. Passa uma coisa na TV, putz, meu casamento talvez poderia ter tal coisa assim, isso é legal. Mas por que nós pensamos tanto nisso? Porque exatamente os nossos pensamentos estão voltados para o casamento. E na caminhada com Cristo não é diferente. A grande questão é que quando os nossos pensamentos não estão focados em Cristo, qualquer outra coisa vai desfocar os nossos pensamentos, vai nos fazer dispersar. Então é extremamente importante para termos uma vida plena em Cristo e para desfrutarmos de uma real união com Cristo, sondarmos os nossos pensamentos. E em que temos gastado tempo pensando? O segundo ponto que eu gostaríamos que refletíssemos fala exatamente sobre a glória de Cristo, a glória do porvir. Aquilo que está a vir adiante, versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele na onde? Em glória. Mas só serão manifestados com Cristo em glória exatamente aqueles que estão o quê? Unidos com Ele, como acabamos de ver anteriormente. E daí nós chegamos num outro ponto polêmico da nossa sociedade também. Porque o que acontece? Existem pessoas que compreenderam o que é uma vida com Cristo, aceitaram e sabem que estarão na glória com Deus. Exatamente como nós vimos aqui anteriormente, né? Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Porque pela graça sois salvos, como lemos em Efésios, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, a única forma de chegar a uma vida lá no céu é com Cristo. Não há outro caminho. Não tem outra solução. O interessante, por que isso é polêmico na nossa sociedade? Porque a sociedade, de maneira consciente ou inconsciente, sabe disso. Você pode ver em N bate-papos, muitas vezes até de maneira sarcástica, né? Porque as pessoas sabem que isso é grave, mas tentam fazer gracinha com isso, porque não querem, de fato, meditar e se aprofundar no conhecimento dessa questão. Algumas pessoas até falam, não, pode ficar tranquilo. Brasileiro, né, cara? A gente dá o nosso jeitinho. Chega lá no final, converso com o Pedrão, né? Todo mundo acha que é Pedro que vai dar a solução. Troca uma ideia com o Pedrão, tá tudo certo. Não, que é isso, eu não fiz nada de ruim, eu sou uma pessoa tão boa. Lógico que eu vou ser salvo. Ou alguns, de maneiras mais sarcásticas ainda, né, dizem o seguinte, cara, esse céu vai ser chato demais. Um monte de gente vai ficar lá adorando a Deus, é melhor estar lá no inferno, né, vai estar tudo liberado. As pessoas acham que a vida após a morte será exatamente isso, mas não é. Se nós aceitamos o sacrifício de Cristo, reconhecemos o senhorio de Deus nas nossas vidas, então entraremos com Ele no reino de glória com Deus, certo? Fazemos parte do rebanho dele. E o céu será exatamente a morada dos santos, onde todos juntos estaremos vivendo uma vida plena, aí sim, absolutamente plena e absolutamente santificada com Cristo. Esse é o céu, essa é a glória, isso é o que nós ansiamos. Mas a grande questão é que se nós não entendemos isso, as pessoas que não compreenderam o sacrifício de Jesus, a única alternativa e a rota única que se tem é exatamente o inferno. E o que é o inferno? O inferno é exatamente estar totalmente longe e destituído da presença de Deus. Estar condenado, estar fadado a passar a eternidade longe de Deus. E a Bíblia fala que o inferno é exatamente o lugar reservado para o diabo e seus anjos. Um lugar onde as pessoas sofrem, choro e ranger de dente. Então não vai ser nada alegrezinho, como alguns de forma sarcástica acham que será. Porque a única forma de desfrutar de uma vida boa e plena
é se estivermos ao lado do nosso Criador, Deus Pai. E a única forma de chegarmos lá, como vimos até aqui, é exatamente estando unidos com Cristo. Então, se eu quero desfrutar dessa glória vindoura, a única forma de eu desfrutar disso é se eu estiver unido com Cristo. Não há outra forma. Eu sei que nós tentamos dar N jeitinhos, né? É interessante até, na matemática, existe um termo chamado o ponto mais próximo, né? Ou o que pode interligar dois pontos, ok? Então vamos pensar um pouco de matemática. A matemática diz que em um ponto, né, numa esfera, num gama, em um ponto, podem passar N retas. Infinitas retas podem cruzar um ponto. E nós, na caminhada, é exatamente isso. N religiões tentam nos dar um caminho até Deus. Então nós temos o budismo, nós temos, sei lá, o espiritismo, nós temos a Umbanda, Candomblé, N religiões. O que mais nós temos na nossa sociedade hoje são religiões. Por quê? Exatamente pessoas tentando moldar a verdade de Deus para a sua realidade. Nós vamos ver mais para frente o porquê que as pessoas fazem isso. Mas a grande questão é que entre dois pontos, você e Deus, a matemática diz que só existe uma reta. Apenas uma reta pode interligar dois pontos. Eu diria que na nossa vida cristã, a única reta que pode interligar você a Deus é Jesus Cristo. Não há outro caminho. Ok? Então, pensando agora no próximo ponto, ponto 3. Mais um clique para mim, por favor. Uma vez que nós estamos ligados com Cristo, uma vez que nós compreendemos que nós queremos desfrutar da glória de Deus, agora vem a parte prática. Nós devemos fazer morrer o nosso velho homem. A partir do versículo 5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E o que faz parte da sua natureza? Veja bem o que o texto aqui de Colossenses está falando. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. O que é algo natural? Algo natural é algo do qual não tem como fugir. Por quê? Porque isso é natural. Ocorre naturalmente. Por exemplo, nós não conseguimos controlar a chuva. Por quê? A chuva é algo natural. Ela vai cair. O que nós podemos fazer é nos adaptar a ela. Achar alguma forma, né? Ou de nos ocultarmos ela, por isso nós temos as nossas casas, nós temos guarda-chuva, capa de chuva, e outras coisas. Mas acontece que isso é algo natural e não tem como fugir. Algumas coisas naturais não causam tanto transtorno, mas existem outras coisas naturais que causam transtornos absurdos. Como, por exemplo, ciclones, tufões, terremotos, vulcões. Nós vemos sociedades que sofrem com isso. Isso é o quê? Um aspecto da natureza e que não tem como fugir. Certo? Então, prosseguindo, o que está inerente à natureza do homem? Está inerente a ele a prostituição, a impureza, paixões lascivas, desejo maligno, a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos de quê? Da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas, o que Paulo está falando a Colossenses? Vocês andavam anteriormente, noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, pois, despojai-vos igualmente de tudo isto. Ou seja, despojai-vos da ira, da indignação, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena, do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Se você observar bem o que Paulo está falando aqui, ele está dizendo o seguinte: meu amigo, naturalmente, a sua essência clama pelo pecado. O salmista também nos alerta a isso, porque em pecado me concebeu a minha mãe. Eu nasci já em pecado.
Eu nasci destituído da graça de Deus. Eu sou, por essência, um pecador. Eu sou, por natureza, um pecador. Então, por que a nossa sociedade enfrenta tantos problemas? Exatamente porque a nossa sociedade é formada por enésimas pessoas que são o quê? Pecadoras. Que naturalmente elas são idólatras, que naturalmente elas agem com paixões lascivas, que naturalmente elas mentem, que naturalmente elas fazem tudo aquilo que é desagrado e em desacordo com a palavra de Deus ou com a vontade de Deus. Esse é o problema da nossa sociedade, porque naturalmente as pessoas são pecadoras. Porque naturalmente as pessoas se prostituem, porque naturalmente as pessoas se inclinam às coisas que são impuras, porque naturalmente as pessoas têm desejos malignos. E qual que é a única forma de mudar isso? É se Jesus Cristo entrar na realidade desse pecador e mudar a natureza desse pecador. Caso isso não ocorra, o problema está aí. Então muitas vezes a gente acha, sabe qual que é o problema aqui no Brasil? É porque os nossos políticos são corruptos. Sabe por que o nosso político é corrupto? Porque ele é tão pecador quanto eu e você, e naturalmente ele é um corrupto. Naturalmente esse é o desejo dele. Inclusive, até algumas matérias, né, quando entrevistam pessoas, poxa, você acha que a política é tão corrupta, mas e se você estivesse lá, o que você faria? Alguns ainda têm a pachorra de responder o quê? Eu faria exatamente o mesmo. Daria uma forma de encher o meu bolso de dinheiro. Porque naturalmente nós não conseguimos amar e enxergar o nosso próximo. Isso não é natural. Isso é um mover de Deus nas nossas vidas que faz nós amarmos o nosso próximo. Porque o natural é, se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. O natural é eu ter o quê? Atitudes egoístas, egocêntricas, focadas única e exclusivamente em mim. Mas se nós temos uma vida unida com Cristo, nós temos que fazer o quê? Morrer esse velho homem. Morrer essa natureza pecaminosa. E temos que nos revestir o quê? Do novo homem, que se refaz o quê? Para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Quem foi que te criou? No princípio, fez Deus os céus e a terra, criou o homem. E na criação do homem, o que a Bíblia fala? Ela fala o seguinte, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Por que o termo ali está no plural? Façamos. Exatamente para refletir a essência da Trindade, Deus Pai, Filho e o Espírito Santo. Façamos o homem a nossa imagem. Aí Paulo falou o quê? Galera, então é o seguinte, está na hora de vocês se despirem, deixarem para trás toda essa roupa suja, toda essa tralha que está totalmente embrutecida, está totalmente enlameçada de pecado, totalmente suja. Deixa tudo isso de lado. E a partir de agora, seja justificado através de Cristo e passa a se revestir como novo homem. Chamado para a honra e glória de Deus. E uma vez que nós somos chamados para a honra e glória de Deus, quarto ponto que eu gostaria que nós pensássemos. Desculpa. Só antes de partir para o chamado da honra e glória de Deus, uma coisa que nós precisamos entender agora. Porque o que acontece? Uma vez que nós nos tornamos cristãos, muitas vezes nós agimos com as outras pessoas de maneira um tanto quanto preconceituosa. Né? Então, por exemplo, nós estamos lá na igreja, estamos louvando, louvado seja Deus, que não sei o quê, e de repente entra um travesti, totalmente transfigurado pela porta. Muitas vezes a atitude da igreja é exatamente uma certa repúdia. Sabe por que isso acontece? Porque nós não compreendemos que nós, antes de sermos limpados, lavados pelo sangue do Cordeiro, éramos tão pecadores quanto este travesti. Ou quanto uma prostituta, ou quanto um ladrão, quanto um assassino, quanto um estrupador, seja lá o que for. A partir do momento que nós compreendemos que nós éramos tão pecadores quanto eles, e que a única solução
tanto para eles quanto para a nossa vida, foi exatamente Jesus Cristo. Quando nós compreendemos isso, nós passamos a olhar essas pessoas com outros olhos. E para que nós olhemos essas pessoas com outros olhos, nós precisamos entender isso, que Cristo é tudo em todos. Nós precisamos compreender a profundidade disso, de que Cristo é tudo em todos. Porque era exatamente essa dificuldade que tinha na igreja de Colossos. Porque judeus, sentados na mesma mesa que um gentil, não dá. Eu, circunciso, sentado à mesma mesa que alguém incircunciso, não. Isso é impureza. Não vou me submeter a isso. Mas hoje em dia nós fazemos a mesma coisa. Eu, sentado no banco da igreja, ao lado de um mendigo, nem tomou banho, todo feliz. Não, jamais. Nós nos esquecemos qual que é a natureza dele e qual que é a nossa natureza. E qual que é a única diferença? Porque a única diferença entre essas pessoas e aqueles que aceitaram a Jesus Cristo é o quê? A graça de Deus. Essa é a única diferença. Porque se não fosse a graça de Deus na sua vida e na minha vida, provavelmente eu estaria em uma situação igual ou pior que a dele. Provavelmente. Porque a minha natureza é pecaminosa. Então, nós como cristãos temos que compreender perfeitamente que a graça de Deus é tudo e que Cristo é tudo em todos. Então, quando você olhar para alguém, a partir de hoje, veja nela Jesus Cristo. Porque até a palavra de Deus também nos adverte, lá em Mateus, o próprio Jesus Cristo falando, ele fala o seguinte: estive com fome e não me destes de comer, estive com sede e não me destes de beber, estive preso e não fostes me visitar. Os discípulos então encafifados: que é isso, Senhor? Nós estamos caminhando contigo já há um bom tempo, nunca vimos isso. Quando foi que essas coisas aconteceram? Toda vez que vocês deixaram de exercer a um desses, a mim, Jesus falando, a mim vocês deixaram de exercer. Ou seja, toda vez que nós negamos o alimento para alguém, toda vez que nós negamos, nesse frio, um casaco, toda vez que nós não vamos visitar os enfermos, nós estamos em débito com Cristo. Entenda isso para a sua vida. Toda vez que você não exercer essas coisas, não é com aquela pessoa que você está em débito, mas sim com Cristo. Com Cristo nós estamos em débito, ok? Então, prosseguindo, quinto ponto. Uma vez que nós compreendemos tudo isso, agora vem a prática da questão. Nós devemos exatamente zelar, pois, pelas virtudes. E quais são as virtudes pelos quais os cristãos têm que zelar? A partir do versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Aí vem a parte difícil. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Então, o que tem que estar em nossos corações? Em nosso coração tem que estar exatamente o amor, a misericórdia, afetos genuínos. Daí ele chega ali numa parte que é uma parte bem complicada. Nós temos que nos perdoar
mutuamente. E o interessante é que tanto na oração que Jesus Cristo nos ensina, né, a oração dominical, quanto aqui em Colossenses, ele faz o seguinte comparativo: perdoar o seu próximo como Cristo te perdoou. Sejamos bem sinceros conosco mesmo. Já pensou se Cristo nos perdoasse como nós perdoamos a quem nos tem ofendido? Porque o que Jesus Cristo fez? Você, na sua natureza, era inimigo dele. E não tinha absolutamente nada em você que atraísse a Jesus. Absolutamente nada. Como nós cantamos no hino, né? Nós éramos o quê? Perdidos, pecador, longe de Jesus Cristo. Naturalmente, pecaminosos. E o pecado é exatamente a barreira que nos afasta de Deus. Então a nossa natureza em si nos afasta de Deus. Provavelmente, se nós estivéssemos lá no dia da crucificação, nós teríamos jogado umas pedrinhas também, teríamos cuspido na cara de Cristo. Esses éramos nós. E o que Jesus Cristo faz? Ele dá a vida dele por você. Ou seja, você estava no corredor da morte, fadado à morte eterna, e não tinha nada que o tirasse desse percurso, absolutamente nada. Era uma rota direta para o inferno. E Jesus Cristo, na sua infinita misericórdia, o que ele faz? Pai, perdoa-os. Eu pago o preço. Eu entrego a minha vida na cruz por eles. Deus nos perdoou exatamente desta forma. E muitas vezes nós estamos aqui na igreja, o nosso irmão do lado pisa no nosso calo, pronto. Eu vou virar a cara para ele. Se possível, até troco de igreja para nem mais ver ele. Foi isso que Jesus Cristo fez com você? Não. Ah, mas é difícil, hein? Aguentar aquele irmão. Aí a palavra de Deus fala para nós o quê? Versículo 13. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente. Eu sei que de fato é difícil lidar. Você que é casado também, a vida de um casal é difícil lidar. E se você resolve ser uma pessoa totalmente centrada em si e não consegue perdoar, provavelmente seu casamento está fadado ao fracasso. Porque as pessoas erram, as pessoas falham. E nós temos que aprender a perdoar. E a mesma coisa é na igreja, na caminhada cristã. Se nós não conseguimos perdoar o nosso próximo, se nós não conseguimos amar, e a palavra de Deus ainda nos dá mais um alerta, só fugiu o texto agora, inclusive a gente falou hoje na sala de aula, que é exatamente, inclusive, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E se nós não conseguirmos exercer o amor, então nós não entendemos quem é Deus. Nós não compreendemos quem é Jesus. Porque se o amor não está em nós, Ele não está em nós. E se Ele não está em nós, nós não temos união com Cristo. Vocês estão compreendendo? Então, nós temos que de fato nos revestir desse novo homem. E uma das formas mais práticas de fazermos isso é exatamente o que está no versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. O domingo que nós falamos que é o dia do Senhor, o momento mais importante do domingo é exatamente esse que nós estamos fazendo agora. É quando nós meditamos na palavra de Deus e Deus fala conosco. Mas a grande questão é, se nós nos alimentarmos única e exclusivamente no domingo, provavelmente nós seremos pessoas fracas. Imagine o seguinte, imagine que você vai fazer uma nova dieta e a partir de agora você vai comer só no domingo. Como que será a sua vida? Na segunda você vai estar ok.
na terça mais ou menos, na quarta já vai ser difícil até para levantar. Até chegar uma hora que você não consegue mais sair da cama. De tão raquítico que você vai estar, seus músculos estarão enfraquecidos, seus ossos deteriorando, exatamente porque não houve uma alimentação. Da mesma forma, já que a maneira mais prática de nós nos vestirmos do novo homem é exatamente que a palavra de Deus habite ricamente nas nossas vidas, então nós temos que dia após dia meditar na palavra de Deus. Se nós queremos que os nossos pensamentos estejam focados em Cristo, nós temos que dia após dia meditar na palavra de Deus. Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o quê? O seu prazer está na lei do Senhor. E o que que essa pessoa faz? E na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, constantemente se alimenta da palavra de Deus. Irmãos, então a única forma de nós termos uma vida plena em Cristo é se de fato nós entendermos e nos comprometermos com a nossa união com Ele, é se de fato nós ansiarmos e entendermos o que é a vida na glória com Ele, é se nós fazermos morrer o nosso velho homem, é se nós entendermos que Cristo é tudo em todos e zelarmos por virtudes de uma vida real cristã. Só dessa forma nós conseguimos ter uma vida plena em Cristo. Nós temos que entender essas coisas. E já partindo para a conclusão. Para se ter uma vida plena em Cristo é necessário em que cada detalhe da vida agir como um verdadeiro cristão, andar como Cristo andaria, fazendo tudo como para o Senhor e não para os homens. Versículo 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo o que nós fizermos, todos os detalhes da nossa vida têm que estar focados em Cristo. Ou seja, sabe lá onde você trabalha? Aquelas pessoas que muitas vezes você não suporta? Saiba que você não está lá no seu trabalho à toa. Então, tudo aquilo que você fizer no seu trabalho, você não faz mais para o seu patrão. Quer dizer, você faz para o seu real patrão, para o dono da sua vida, que é Jesus Cristo. Sabe quando você está na escola, está lá estudando, fazendo faculdade, seja lá o que for, você não dá mais o seu melhor porque você quer ser o melhor. Você tem que dar o seu melhor porque é para Deus que você faz. Quando você está na sua casa, né, muitas vezes a esposa lá sofrendo nas tarefas diárias e ficamos fazendo o quê? Sentados de braços cruzados. Sabe por quê? O que nos move a levantar e ajudar ela? Exatamente porque nós compreendemos que tudo que nós fazemos é para Deus e o amor para com ela provém de Deus. Quando nós queremos dar a melhor educação para os nossos filhos, não educação no contexto científico da coisa, mas educação de conduta moral. Quando nós queremos dar o melhor nesse quesito para os nossos filhos, sabe por que fazemos isso? Porque é para Deus que fazemos. Não é para homens. Tudo, absolutamente tudo que você for fazer. Quando você estiver no trânsito dirigindo, sabe por que o cara te fecha e você não abre o vidro e revida de volta, buzina mais alto? Porque é para Deus que você faz. E quando você também tem a oportunidade de poder pregar e repassar esse evangelho, sabe por que eu não faço mais de qualquer jeito? Porque é para Deus que eu faço. Então tudo, absolutamente tudo, quanto fizerdes, seja palavra, seja em ação, faça para Cristo. Vou convidar a Maiara para nós cantarmos uma música agora, já encerrando. Vamos ficar em pé, irmãos? Senhor Deus, obrigado porque o Senhor recebeu o culto que nós te devemos através da mediação de Jesus
E nós agradecemos também, ó Pai, porque recebemos a Tua edificação através dos louvores, através da leitura da Tua palavra, também agora pela meditação na mesma, através do presbítero Max. Queremos te pedir que o Senhor esteja aplicando a Tua palavra ao nosso coração e fazendo com que nós tenhamos, de fato, o compromisso de obedecer ao Teu querer, glorificar o Senhor e colocar, acima de tudo na nossa vida, a glória de Jesus. Obrigado, porque sem qualquer mérito, o Senhor nos tem dado em Jesus uma vida nova. E quando o Senhor nos uniu a Jesus, o Senhor colocou diante de nós esse grande desafio de desenvolvermos a nossa vida cristã, a nossa vida espiritual, até que possamos viver a vida de Cristo de forma plena, ó Pai. Somos imperfeitos e falhos, temos dificuldades, mas permanece o desafio que o Senhor colocou como um alvo a ser perseguido por cada um de nós. Dá-nos a Tua graça, ó Pai, porque sem a Tua graça nós nada poderemos fazer. Dá-nos, ó Deus, a capacitação que vem do Teu Espírito. Dá-nos, ó Deus, a disposição de nos despojarmos das velhas roupas, da nossa velha natureza corrompida, do velho homem, e nos revestirmos, ó Pai, das novas roupagens, que são as virtudes encontradas no Senhor Jesus Cristo de maneira plena. Amém. Fica, Senhor, conosco, perdoe os nossos pecados, continua trabalhando no nosso coração essa verdade de que devemos continuar crescendo em Jesus, seguindo a verdade em amor, amando-nos uns aos outros, como o Senhor também requer de todos os seus discípulos, ó Pai. Que o Senhor abençoe essa nova semana, que pela Tua graça o Senhor está nos concedendo, e que nesta semana nós sejamos, ó Pai, vasos de bênçãos, onde o Senhor nos colocar, onde nós estivermos, possamos refletir as virtudes de Jesus. É o que nós te pedimos, com humildade, ó Pai, mas confiando que o Senhor ouve e responde às orações do Teu povo. Nós te pedimos isto em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai celeste, e a comunhão, a consolação, o ensino e o poder do Espírito Santo estejam convosco e sobre vós permaneçam eternamente. Amém.